Lição 9. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 4 e o verso 14 a 16. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Objetivos da lição: apontar as características dos tempos trabalhosos, apresentar o apóstolo Paulo como exemplo de obreiro em tempos difíceis, conscientizar os alunos acerca do valor do ensino bíblico nesses tempos trabalhosos e aplicar o conteúdo aprendido à vida pessoal. Desde a primeira vez que o ser humano pecou, o pecado passou a fazer parte da história da humanidade. Passou a fazer parte da sua própria natureza, ou seja, a natureza pecaminosa do ser humano, ele fazer aquilo que desagrada a Deus, buscar os seus próprios interesses. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da sociedade tem engodado cada vez mais o ser humano também para as práticas pecaminosas, porque tem a falsa sensação de que a tecnologia, de que o desenvolvimento vem atender às suas necessidades, o conhecimento produzido vem atender às suas necessidades e salvá-lo da condição de uma dependência, pensando ser independente de Deus, levando a um sentimento de dependência e distanciamento de Deus. É o que tem provocado nos nossos dias muitas pessoas a se afastarem de Deus, achando que pode viver sem Deus. O apóstolo Paulo afirma que nos últimos tempos aumentaria a corrupção no seio da humanidade. Nós vemos que esse último tempo, já citei em outros vídeos anteriores, não quer dizer lá no tempo futuro, mas a partir da ascensão de Cristo até a sua vinda é considerado os últimos tempos. Mas nós vemos que cada vez mais a corrupção ela tem se acentuado no meio da sociedade. Veja aí o que está acontecendo no Brasil nos nossos dias, esse aumento da corrupção. Mas há uma questão: será que é um aumento da corrupção nesse sentido, ou é porque está ficando mais transparente essa corrupção que muitas vezes, por um longo tempo, talvez passou despercebido? É uma coisa que nós temos que também pensar um pouco para não entrarmos direto nessa afirmação e de repente nós entrarmos numa afirmação incorreta. Mas certo é que o ser humano, devido à questão do desenvolvimento, aumento da sociedade, a tendência é que o ser humano venha a cometer cada vez mais a corrupção. Mas o apóstolo Paulo apresenta o ensino bíblico como uma forma de antídoto contra o pecado, ou seja, levando as pessoas, os seres humanos, a aproximar mais de Deus, reconhecer a sua dependência de Deus e mudar as práticas, trazendo assim uma proximidade mais entre os seres humanos e, acima de tudo, o ser humano com Deus, o religar do ser humano com Deus. Vamos ao primeiro tópico da lição. O apóstolo Paulo começa a falar mais uma vez a respeito dos falsos mestres, trazendo as características desses falsos mestres. Quem são eles? Qual eram as características para identificar esses falsos mestres? Nós vemos que ele vem falando sobre esses falsos mestres ao longo da primeira, da segunda, e nós vamos ver ainda na carta a Tito também, que ele fala sobre esses falsos mestres, que estavam incomodando o apóstolo Paulo, que estava incomodando tanto Timóteo como a Tito, e o apóstolo trazia algumas
recomendações. E nesse tópico nós vamos ver quais são as características desse falso mestre. Diferente do que nós vemos em 1 Coríntios 13 e também Romanos 13, quando fala da questão do amor, quando apresenta a característica daquele que tem amor, é aquele que não visa a si mesmo, mas aquele que está vivendo, aquele que está trabalhando na obra em todo sentido, visando o bem da coletividade, o relacionamento entre as pessoas, não buscando vantagem e atender os seus próprios interesses, não amantes de si mesmo, achando-se eles próprios como Deus. O apóstolo fala também do avarento. 1 Timóteo 6,10 também já havia falado sobre essa questão da avareza, do amor ao dinheiro. Mas chama a atenção aqui daqueles que, em especial daqueles que utilizam da palavra de Deus para tirar vantagem financeira sobre as ovelhas da casa de Deus. Aqueles que sempre estão usando subterfúgios para tirar daquele que já muitas vezes é subjugado pelos impostos, pelos compromissos do seu dia a dia, pelas dívidas dos afazeres da família, dos seus negócios, para as necessidades básicas do ser humano, e muitas vezes ainda pessoas que acabam manipulando a palavra de Deus para tirar vantagem sobre as pessoas, para explorar ainda mais essas pessoas que já têm uma vida difícil. Mas tem aí os aproveitadores, e o apóstolo Paulo chama atenção, identificando qual é a característica desses falsos mestres que manipulam, tentando trazer e tirar vantagem financeira sobre as ovelhas. Ele fala também dos presunçosos e soberbos, e aqueles que se julgam superior aos demais. O apóstolo Paulo fala que o cristão verdadeiro ele tem uma característica diferente, pelo contrário, se considera inferior aos demais. Mas aqui nós vemos que o falso mestre se considera superior aos demais. Ele se acha autossuficiente, é melhor do que os demais, não precisa nem de Deus, porque ele tem já as suas fontes, ele se acha autossuficiente, melhor do que os demais que estão à sua volta. Diferente, por exemplo, nós vemos aí na figura de Daniel, quando recebe a revelação, quando ele diz assim: olha, Nabucodonosor, dos que estão aqui não sou melhor do que ninguém, mas o Deus a quem eu sirvo, ele me trouxe a revelação. Dizendo assim, uma demonstração de humildade, alguém que recebe os dons de Deus, alguém que recebe a revelação, a orientação de Deus, e não por isso se acha melhor do que os demais. Mas tem pessoas que, por estar na liderança, por ter algumas habilidades, competência a mais do que os outros, acham que é melhor do que os outros. Essas pessoas são apontadas pelo apóstolo como falsos mestres. Fala também que esses falsos mestres são blasfemos. Falar contra Deus, blasfemar contra Deus. Tem pessoas que falam diretamente, ofendendo ao próprio Deus. Até que ponto que eles estavam sendo blasfemos contra Deus? Será que falavam diretamente contra Deus? Em Mateus 12:31 fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que é muitas vezes confundida pelas pessoas. Eu lembro quando era novo convertido, achava que tinha blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque participando das atividades da igreja, de oração, vigília, ainda jovem, novo convertido, adolescente, tinha um jovem que constantemente ele estava ali profetizando e falando em línguas. E quando eu comecei a duvidar, pensando que não era Deus que estava falando, e também tive um sonho, onde no sonho Deus demonstrava e apontava aquela pessoa como uma pessoa possuída, uma pessoa que não por Deus, mas pelo inimigo. Mas então aquilo me incomodou e achava que havia blasfemado com o Espírito Santo por duvidar daquelas profecias. Ao contrário do que a palavra nos diz, que nós temos que provar os Espíritos para ver se realmente são de Deus. Deus recomenda que nós venhamos a observar se as mensagens realmente são de Deus. E ao longo da vida veio que a maioria das profecias que eu tenho ouvido não são de Deus. E naquela época eu achava que tinha blasfemado por Espírito Santo de Deus. Até que um dia, no culto, na igreja, essa pessoa se levantou num evento da igreja de oração, e então um obreiro experimentado pediu para ler a Bíblia naquele texto que diz que o Espírito está sujeito aos profetas. Repreendeu aquele irmão que ele começou a falar de língua contra o dirigente. Mas ele foi repreendido pelo dirigente, foi envergonhado e foi constatado muitas coisas na vida daquela pessoa, demonstrando que ele não tinha uma vida íntegra diante de Deus. E aquilo foi para mim um sossego. E com o tempo, conhecendo a palavra de Deus, nós vemos que o contexto onde fala da blasfêmia contra o Espírito Santo não é esse contexto, mas sim daqueles que atribuem a Satanás uma obra que é de Deus. É só você olhar o contexto que você vai perceber isso. Mas aqui o comentarista fala que são ofensas pessoais a Deus, ou seja, questionando ou falando contra o próprio Deus. Então são pessoas que nós temos que observar. Ele aponta como uma característica do falso mestre.
Interessante que ele fala também que os falsos mestres são desobedientes a pais e mães. Sim. Então nós vamos ver que, não somente aqui, também em outros textos, o apóstolo ele enfatiza essa questão. Por que é tão importante? Por que Deus entende ser tão importante a obediência a pais e mães? A honra ao pai e à mãe. Então nós vemos que isso incomoda a Deus. E ele coloca como uma característica do falso mestre, aquele que não tem um respeito pelo pai e pela mãe. Então é só observar isso também naqueles que se dizem mestre, naqueles que se dizem em posição de ensinar a outros também. Olhar a característica, como que ele trata os seus pais, a sua mãe e o seu pai. É uma característica que o Paulo aponta como de um falso mestre. Paulo fala também que são profanos e sem afeto natural. Esse afeto natural, profano, está relacionado à questão familiar. São pessoas que não dão devido valor para a família. E o apóstolo Paulo também, em outros textos, ele enfatiza essa questão. Pessoas que não sabem valorizar a família, que depois de Deus, ela tem prioridade. E nós vemos que na igreja, às vezes, muitas pessoas que acabam deixando de lado a família, como um ponto importante que Deus tem essa característica como importante na vida de um líder, na vida de um obreiro. Ou outras características que são irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Então nós vemos que tem pessoas que não têm como se reconciliar. Porque para a pessoa se reconciliar com os outros seres humanos e com Deus, ele tem que querer. Se a pessoa não quer, ele não vai se reconciliar com ninguém. Ele não vai ter comunicação, não vai ter paz com ninguém. Por isso que a Bíblia diz, se for possível, que depender de vós tenha paz com todos. Mas tem pessoas que eles não querem mudar. Primeiro ponto, tem que mudar. O verso 7 fala sobre essas características. Então, pessoas que são irreconciliáveis, são autodependentes, autossuficientes, não querem mudar e acham que está tudo certo do jeito que está fazendo. Quem falar o contrário é que está equivocado, mas são esses os tidos falsos mestres. Será que existem pessoas assim na sua igreja? Passe a observar e verificar. Você já viu pessoas que, até no orar, ele quer demonstrar uma espiritualidade que não tem, muda até o tom de voz, o jeito de falar. Ele fala normalmente, de repente, a hora de orar já fala diferente. Na hora de pregar, ele acaba enfatizando, demonstrando algo que ele não tem, mas quer demonstrar que tem, para dar autoridade à sua mensagem, à sua voz, falando em nome de Deus, mudando tudo. Será que isso é natural? Será que ele está bem intencionado? Paulo aqui fala dessa dificuldade, a falsa aparência, pessoas que demonstram ser uma coisa que não são. É algo para você passar a observar nas pessoas que estão ministrando, ensinando, que estão dirigindo, que estão liderando, para ver essa questão de aparência. Quantas pessoas que eu tenho visto ao púlpito na base da aparência, na base de uma aparente santidade, uma aparente autoridade de Deus, mas na realidade ele não tem autoridade nenhuma de Deus. Ele está fazendo com o que tem para dominar o púlpito, dominar as pessoas. Ele fala que aquele que engana, aquele que está simulando, ele engana e também ele está sendo enganado. Ele coloca, aqueles que enganam, estão sendo enganados. Quer dizer, são pessoas que partem para esse caminho, são pessoas que entram nesse ritmo, são pessoas que tentam enganar as demais pessoas e estão sempre sujeitas, porque estão no meio de pessoas que também querem enganar e acabam sendo enganadas. Como vemos pessoas que às vezes tentam sempre colocar ao seu lado bajuladores, pessoas que estão simulando a aparência, que são amigos, simulando a santidade, e as pessoas às vezes engodando por o seu ser, porque são ambiciosos, porque querem manter a sua aparência, o seu poder, vai manter essas pessoas ao seu lado, e ela também está querendo manter uma aparência. A tendência é ser enganada. Então, às vezes uma pessoa que é transparente, uma pessoa sincera, que fala aquilo que às vezes a pessoa não quer escutar, ele dá um jeito de punir, dá um jeito de perseguir, porque a pessoa não falou o que queria. Mas são pessoas sinceras, pessoas que falam porque estão preocupadas com o reino de Deus. E às vezes fica alimentando esses falsos que estão em uma falsa aparência de amigo, uma falsa aparência de companheiro. Na frente fala uma coisa, mas nas costas, na primeira oportunidade, cai fora, na hora que a dificuldade aparece. São pessoas que vivem de uma falsa aparência. Ou o homem você pode enganar, mas Deus não se engana. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus conhece o fundo do coração das pessoas, a intenção do coração. Muitas vezes pessoas podem se dar bem, até determinada altura, até que apareça a realidade. E a aparência, aquela aparência de ser algo que não é, acaba sendo aberta a cortina e demonstrado quem realmente a pessoa é.
Você tem se abatido com o aumento da corrupção e o comportamento das pessoas que se dizem cristãos? Você mantém a aparência ou realmente foi transformado pelo Evangelho? Você tem buscado mudanças e não consegue? Seja humilde diante de Deus e peça misericórdia. As misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Há tempo de nós mudarmos, sempre há tempo de melhorarmos a nossa vida espiritual. É o momento de você pensar sobre isso. Se realmente você tem vivido uma vida cristã, uma vida real, ou tem vivido de uma vida de aparência. Olha as características do falso mestre. Será que se aplicam à sua vida ou não? Se aplicar, se volte a Deus, peça a Deus misericórdia e mude de comportamento. O segundo tópico apresenta o apóstolo Paulo como um exemplo de obreiro para tempos difíceis. Paulo influenciou positivamente a Timóteo. Paulo, ele dava o exemplo, ele ensinava, ele pregava, mas como ele diz que Timóteo havia aprendido junto com ele, havia caminhado junto com ele, porque o apóstolo Paulo, ele ensinava e mostrava como fazia e falava, venha comigo, caminhe comigo, veja como eu estou fazendo, sofra comigo. Então ele acompanhava. E essa influência do apóstolo Paulo, ela foi positiva, impactante na vida de Timóteo, para que ele pudesse também ser um bom obreiro. E nesse momento de dificuldade, como já citamos em lições anteriores, que passava por situações de conflito, diante das dificuldades, dos contrapontos, das pessoas que estavam se levantando, principalmente os falsos mestres contra a sua vida, o exemplo do apóstolo Paulo foi importante. O apóstolo Paulo podia chamar o seu exemplo, porque ele tinha dado um exemplo. E é difícil quando você tem um líder que você não acredita nele. Já teve vários casos na minha vida que eu tive um líder que realmente eu via que não era dirigido por Deus. Tinha dúvida se a pessoa realmente estava dirigida por Deus, o que estava fazendo na direção de Deus. É a coisa mais difícil que tem quando você não tem confiança no seu líder. É muito difícil. Então é importante que você tenha confiança no seu líder. Por isso que é importante que o líder tenha essa confiança para os seus liderados. Você tem dado confiança. A sua vida é exemplar e as pessoas que estão sendo lideradas por você podem confiar em você. Você tem um líder que você pode confiar. O apóstolo Paulo era um líder exemplar. Ele dava o exemplo, ele falava, ensinava, ele podia olhar, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, por causa da sua própria vida. É o momento dos líderes, dos obreiros, pensarem um pouco como tem sido o seu exemplo para os seus liderados. E se você tem um líder que não é um exemplo, é o momento muitas vezes de levar também, ou chamar para uma conversa franca entre vocês dois, e aí dizer aquilo que você pensa para o bem da vida dele e para o bem da obra de Deus. Um exemplo do apóstolo Paulo é o modo de viver. Como eu disse, ele ensinava, mas não somente ensinava, mas o seu comportamento, a sua vida, porque Timóteo, Tito, Silas, outros andaram com ele, perceberam a fé, o modo de viver, de se comportar, de tratar as pessoas, o compromisso que ele tinha com a obra de Deus, a convicção de que ele tinha da sua fé, da salvação em Cristo Jesus, do seu chamado, são coisas que impactaram e isso influenciaram o modo dele viver, dele tratar, dele agir, as suas atitudes, as suas práticas, e que influenciaram também aqueles que o seguiam. 1 Coríntios 11:1, Filipenses 13:7, nós vemos aí ele chamando para ser imitado, como já citei anteriormente. Ele tinha essa autoridade para dizer, olha o que eu faço. Né? Nem todas as pessoas podem fazer isso. Eu sempre tenho dito que muitos pregadores podem ver que não acompanham com a sua esposa ou a sua família. Tem familiares que não querem ouvir o seu pai ou a sua mãe falar ou ensinar ou pregar, porque não condiz com a sua vida. São pessoas que estão sempre próximo, vendo o que a pessoa está fazendo, convivendo com a pessoa. Às vezes na igreja parece um santão, mas em casa, no negócio, ao lugar que as pessoas estão próximo, é uma vida que não condiz com o Evangelho, com a palavra de Deus. Paulo não. Paulo podia ser imitado, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele podia chamar para si essa responsabilidade. Você pode? Intenção, fé, longanimidade. Então o apóstolo Paulo era alguém que ele tinha uma fé tremenda, uma fé que chamava atenção, uma fé que impactava.
O apóstolo Paulo, ele falava diretamente nos olhos de Timóteo, nos olhos dos seus liderados e transmitia essa convicção, essa certeza da presença de Deus na sua vida, e também essa fé era expressada através da sua paciência, da longanimidade, da perseverança diante das dificuldades. Nós vemos quantas dificuldades o apóstolo passou, quantas dúvidas em determinados momentos, mas ele não desistiu, ele não afastou-se de Deus ou do chamado de Deus. E isso é importante para transmitir essa fé para os seus liderados. Como já citamos, até no final dessa epístola, vamos ver no capítulo 4, 6 e 8, como mesmo ao final da sua vida e abandonado pelos amigos, essa fé foi impactante, foi significativa para que esse homem de Deus, ele pudesse continuar fazendo a obra de Deus, mesmo sabendo que os seus dias ali estavam contados, mas ele dava o exemplo da fé, da confiança que ele tinha em Deus. Porque a fé nos faz vencer, ela nos ensina a esperar em Deus. Quantas dificuldades nós temos, momentos na nossa vida, que às vezes pensamos em desistir, não vai dar, parar no caminho. Quantas pessoas já pararam? Mas essa fé, ela nos faz vencer, ela aumenta a nossa esperança, confiar em Deus, esperar em Deus no momento certo de Deus. É esse que é o momento que nos traz a vitória, o momento de Deus e não o nosso momento. Nós temos dificuldade muitas vezes para esperar no momento de Deus e queremos muitas vezes que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, na nossa vontade do Cronos. Mas o Kairos, o momento de Deus, é o momento ideal para o ser humano. E aquele que tem fé, ele pode vencer, porque ele sabe esperar em Deus, confiar em Deus, que Deus vai agir no momento certo na sua vida. E 1 Coríntios 13, que já citamos também, que a fé conduz a uma vida de amor, um amor ao próximo, uma vida que não é uma vida focada em si mesmo, um antropocentrismo, que nós vimos na lição anterior, mas é uma vida que está centrada no próximo, nas vidas das pessoas que estão próximas, em mais dificuldade, e que ele pode contribuir através de sua vida com a vida das outras pessoas também. Paulo tem sido um exemplo para o seu ministério e sua vida? Como Paulo, você tem coragem de chamar as pessoas para serem seus imitadores? Como Paulo, você tem sido paciente em Deus, mesmo nas adversidades? Pare e pense. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, estude sobre o apóstolo Paulo e veja se você tem essas características. Se não tem, procure desenvolver na sua vida e verás que você será vitorioso, assim como o apóstolo Paulo também foi, no sentido espiritual. O ensino da palavra de Deus em tempos difíceis é o último tópico da lição, o terceiro e último tópico. Nos dias que nós vivemos, o estudo da palavra de Deus é imprescindível. Mas não somente nos nossos dias, sempre foi. Mas nos nossos dias, como é acentuado nessa lição, nós vemos que as dificuldades parecem que aumentam com o aumento da tecnologia, com o aumento da formação, da ciência, que é a formação secular das pessoas. As pessoas conhecem mais. Isso torna uma necessidade de você se dedicar cada vez mais para expor a palavra de Deus e as pessoas compreenderem de uma forma inteligível, de uma forma diferenciada. Já citei algumas vezes, algumas pessoas se ofendem. Nós vemos que muitos obreiros, ao longo da história da igreja, serviram a Deus, serviram a obra de Deus, pregando a palavra do Senhor. E para a época eram pessoas adequadas para aquele momento, mas hoje nós vemos que muitos dos filhos dos crentes, muitas pessoas dos jovens que estão indo às igrejas, eles têm um bom conhecimento, uma boa formação, e muitas vezes as pessoas que estão lá à frente falando entram em alguns equívocos, têm dificuldade para expressar e falar com essas pessoas com formações diferentes. Então nós temos que estar ligados nesse sentido na formação dos nossos obreiros, acima de tudo a formação teológica. Eu sempre tenho citado que a nossa denominação, ela tem, ao meu ver, ela precisa incentivar, ela precisa valorizar mais a questão do ensino teológico, a formação teológica, acima de tudo uma formação acadêmica. Muitas igrejas exigem, e quando exigem, uma formação básica. Isso não é suficiente. As pessoas precisam estudar cada vez mais e que essa palavra possa ser transmitida com propriedade para as pessoas que estão ouvindo. No arquivo de slides, cito aí mais uma vez, olha, que você que ainda não sabe, nos acompanha há pouco tempo,
Tem tanto o vídeo como o arquivo de slides que você pode baixar. Tem as citações bíblicas que dá respaldo para aquilo que eu estou falando aqui. Não dá tempo de ficar citando todas elas, mas baixe o arquivo de slide e acompanhe os nossos comentários, que você vai ter aí as citações para você acompanhar. O próprio Salmo 119, 105, ele fala a respeito da palavra de Deus como uma instrução que ensina o ser humano a viver de uma forma justa e pura. A palavra de Deus que é a que dá o caminho, a orientação de como agir. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso que é importante aquele que ensina se dedicar para que essa palavra que ele ensina de uma maneira bem interpretada, da maneira que o autor quer dizer, que o texto quer dizer, para impactar na vida das pessoas, não deturpar a palavra de Deus. Por isso que é importante a dedicação e é importante o ensino bíblico na igreja, na vida das pessoas. Muitas igrejas já têm deixado de lado o ensino bíblico e têm ido por movimentos, por exterioridade. O importante é conhecer, é pregar a palavra de Deus. É muito importante o ensino da palavra de Deus nas igrejas. Por isso que é importante o líder ser dedicado, ser capacitado, estar apto para ensinar a palavra de Deus. Na sua igreja, não sei, no lugar onde você vive, você sabe como é que é. Qual o espaço que tem sido dado para o ensino bíblico? É o momento. Nós refletirmos sobre a verdadeira necessidade e darmos uma atenção especial, você que não tem dado, você que é líder, para o ensino na nossa igreja. O povo está querendo o alimento genuíno da palavra de Deus e bem explicado. O apóstolo fala que nós temos que combater o espírito do anticristo com a palavra de Deus. O que é o anticristo? Contra Cristo. Tudo aquilo que Cristo ensinou. Que as pessoas falam contra o ensinamento de Cristo é o espírito do anticristo presente nos ensinamentos dos nossos dias. O autor coloca aí a questão do relativismo. Muitas pessoas acabam entrando na questão que não existe um absoluto, não existe uma verdade, mas tudo é relativo. Nós não podemos entrar no fundamentalismo, sermos radicais demais em relação à interpretação muito literal e também dizermos que tudo é absoluto. Mas nós temos que entender que existem algumas verdades que são verdade e são realmente absolutas. Mas existem também coisas que são relativas, evidentemente, algumas questões que nós temos que avaliar. Então nós temos que ter o equilíbrio nessa questão, mas tomar cuidado para não entrarmos nessa questão do relativismo. Nós vemos que os extremos são prejudiciais, mas nós vemos que hoje, nos nossos dias, as pessoas têm uma tendência maior de colocar tudo como relativo. Tudo vale, mas na realidade a palavra de Deus não fala que tudo vale. Por isso que nós temos que entender o valor do ensino da palavra de Deus, entendermos a palavra de Deus, para entendermos que aquilo que realmente pode ser relativizado, que pode ser flexibilizado com questões culturais, costumes e assim por diante, mas aquilo que é valor absoluto da palavra de Deus, separar o que é principal do que é secundário. E o autor fala também sobre leis infames, ou seja, o poder da lei, a normatização, utilizando o poder estatal para, com a própria lei, impedir que a palavra de Deus seja pregada como ela é. Então o autor coloca várias leis que já existem, leis que estão tramitando no Congresso, que as pessoas tentam aprovar. Para quê? Para que você não pregue a palavra de Deus da forma que ela é. Você seja proibido de pregar nos púlpitos o que o texto diz, a interpretação do texto, como está a palavra de Deus. Então, trazer uma flexibilização e deixando as pessoas com liberdade para agir de qualquer forma e afirmar que isso é normal, influenciar muitas vezes aqueles que estão aprendendo da palavra de Deus, que estão nas igrejas, e achar que tudo na realidade então é relativo. Nós vemos um ataque direto às famílias nos nossos dias, a família tradicional, a família pelo modelo bíblico, e que você não, muitas vezes, leis que acabam inibindo as pessoas de poderem ensinar o que está na palavra de Deus. Olha, cada um tem um direito de agir e pensar como pensa, ou como aquilo que acha que é certo, mas também o cristão tem o poder, a igreja tem a liberdade, o direito de pregar aquilo que acredita que é a palavra de Deus. E se a palavra convencer a pessoa de que realmente é necessária uma mudança, a pessoa então pode ser alcançada pelo poder da palavra e ter uma vida diferenciada. Mas proibir as pessoas de pregar, que o autor coloca a questão da lei, por isso que nós precisamos estar atentos. Alguns falam a questão da necessidade de deputados, etc. e tal. Eu entendo que são peças, instrumentos que podem nos ajudar, mas o poder da força popular, entendo que seja muito mais forte e que influencia se a igreja estivesse sempre unida, envolvida nessas questões e lutar
pela questão da manutenção da palavra de Deus também na questão legal, tem uma força muito maior, muitas vezes, que os próprios parlamentares, porque a força popular é muito forte. É que a igreja, ela acaba, e muitas vezes incentivada também, a não participar dessa forma de questionamento, né? Uma interpretação, muitas vezes equivocada, no sentido do apóstolo Paulo, fala da relação do Estado com a igreja. É evidente que é necessário haver uma comunhão, um bom relacionamento entre Estado e igreja, mas existem também questões em que a igreja deve se posicionar em defesa da palavra de Deus, como a força popular da igreja, dos cristãos, dos evangélicos. O que deve ser o referencial para a manifestação da igreja? Os referenciais éticos da palavra de Deus. Não pode a igreja abrir mão, porque o próprio consentimento também é um pecado, quando você sabe o que deve ser certo e você acaba sendo conivente. Então a igreja deve ter uma posição para defender as questões dos referenciais éticos da palavra de Deus. Qual valor você tem dado ao estudo sistemático da palavra de Deus? O que você tem feito para defender os valores éticos da palavra de Deus? Essa é uma pergunta direta para você. O que você tem feito? Porque nós temos o costume sempre de criticar os outros. Mas e você? O que você tem feito em relação ao estudo sistemático da palavra de Deus e também na defesa dos valores éticos da palavra de Deus? O que nós aprendemos nessa lição então? Nós vimos no primeiro tópico que estamos vivendo tempos trabalhosos. São trabalhosos por quê? Devido ao comportamento do ser humano, tanto cristão, mesmo na igreja, como fora da igreja. Pessoas que são influenciadas pela própria sociedade, essa sociedade consumista que nós vemos, essa sociedade em que o capital é um poder, é uma força muito grande que influencia as pessoas e muitas vezes levando à desumanização, ao desprezo das demais pessoas, levando as pessoas a um individualismo, as pessoas a centralizar em si todas as coisas. Então nós tomamos muito cuidado. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui nesse tópico apresentando os falsos mestres. Quais são as características dos falsos mestres? São essas pessoas que têm dado trabalho para a igreja, para a pregação do evangelho. Deturpando, aí no caso, o apóstolo acaba colocando isso dentro da própria igreja. São pessoas que estão na igreja e que estão impactando de forma negativa para a pregação do evangelho. E que estão prejudicando o reino de Deus, por causa do seu comportamento, das suas atitudes egoístas. No segundo tópico, nós vemos que o apóstolo Paulo é um obreiro exemplar para os tempos difíceis. Na realidade, para todos os tempos. Porque o apóstolo Paulo demonstrou através de sua vida, da sua convicção, da sua fé, da maneira como ele se comportava, da maneira do seu comprometimento, o comprometimento que ele tinha com a palavra de Deus, com a igreja, com o amor com as demais pessoas. E ele é um exemplo que deve ser seguido. Observarmos como Paulo agia, como ele desenvolveu as suas atividades ao longo do tempo, no ministério, no reino de Deus, servindo como exemplo para os líderes e também para a igreja dos nossos dias. Por fim, nós vimos que o ensino da palavra de Deus é muito importante, mas infelizmente, em muitas igrejas, nós vemos que o ensino não tem tido prioridade nas reuniões da igreja. Nós vemos que tem sido enfatizado muito o oba-oba, o reteté e a palavra, o ensino genuíno da palavra de Deus, as pessoas muitas vezes não querem. Quando tem um pregador que ensina, um líder que ensina a palavra de Deus sistematicamente, com propriedade, às vezes as pessoas não querem, porque estão acostumadas a ter um movimento, um oba-oba a respeito da palavra de Deus. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele enfatizou que o ensino bíblico é muito importante para combater os falsos mestres, para combater os dias trabalhosos, os dias difíceis, porque a palavra de Deus é quem nos dá força, a palavra de Deus que transforma a vida, a palavra de Deus é que nos traz maturidade, a maturidade cristã. Espero que você tenha gostado, espero que possa contribuir através desses comentários, estude, aprofunde um pouco mais. O intuito é de dar alguns subsídios para você, ajudar você a estudar previamente a palavra de Deus. Muito obrigado e peço que você contribua para a sua rede social, para as pessoas que estão junto com você na sua comunidade, as pessoas que fazem parte da sua lista de Facebook, LinkedIn, Google+, etc. Nos ajude a
compartilhar, a propagar esse trabalho, que é um trabalho em prol da obra de Deus, para o bem e para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima lição.